Senhor Jesus, a menina, o menino, oh glória! Aleluia, estamos aqui, né, mais uma vez, mais um dia, quarto dia do nosso propósito, adorando, quarto sábado para a glória de Deus, até aqui o Senhor nos permitiu chegar. Louva a Deus por mais essa oportunidade, louva a Deus pela vida de cada um que tem assistido esses vídeos, que tem compartilhado e que tem curtido e que tem abençoado meu ministério e tem recebido da parte do Senhor também. Louva a Deus pela vida de vocês, que Jesus abençoe e continue abençoando dia após dia. Hoje, né, no Brasil, não sei se no mundo, não entendo, né, os segmentos dos outros países, mas pelo menos no Brasil, hoje é 12 de outubro, né, e é considerado o Dia das Crianças, né, e então, para não deixar passar, né, esse dia, eu quero aqui louvar ao Senhor, né, pela vida das crianças. E para quem não sabe, a minha maior oração, diária é em favor das crianças, da proteção das crianças. Tenho um amor muito grande pelas crianças. Amo estar com as crianças, acho que é o melhor lugar para eu estar, é no meio das crianças. E elas são sinceras, elas são legais. Então, assim, eu louvo a Deus pela vida das crianças. E eu quero começar aqui, né, mais um dia do nosso propósito, lendo aqui para os irmãos, lá em Mateus, capítulo 19, versículo 13, vai dizer assim: Jesus abençoa os meninos. Trouxeram-lhe alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: Deixai os meninos e não os estorveis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, partiu dali. Aleluia, Jesus querido. O que tem a ver, pastora, com propósito, né? Adorando, onde você adora ao Senhor por tudo quanto Ele tem feito, pelo que Ele é, pela a maravilha que é servir ao Senhor. Irmãos, eu entendo que nesse dia de hoje, vamos aproveitar esse dia, né? Já que muitos vão estar comemorando o Dia das Crianças, para falar, né, da grandeza de Deus, do amor de Deus, do cuidado, da misericórdia de Deus em favor das crianças, né? Eu quero aqui agradecer ao Senhor, louvar ao Senhor pela vida dos meus filhos. Eu tenho 3 filhos de sangue, de barriga, de gestação. Tenho 3 filhos, né? A Tiffany Stacy, o Christopher Manuel e o Nemias Asser. E nenhuma das gravidez foram fáceis, né? Nenhuma delas. Foi uma, eu posso dizer que quase que uma pior que a outra. Porque da Stacy eu não conseguia comer nada durante a semana, mas no final de semana eu comia, porque mãezinha vinha fazer comida para mim e eu comia, né? Manhinha, aí então eu comia. Então da Stacy eu passei praticamente 9 meses com muito enjoo e eu comia só nos finais de semana. Então, eu perdi muito peso. Eu pesava 48 quilos e foi só diminuindo, né? E a gente passou uma luta grande, porque na época eu tinha a febre reumática e eu tinha que fazer exame do coração, eu tive que consultar no alto risco, porque corria um risco, né, de dar algum problema nela. E apesar de não ser contagioso, né, porque é uma coisa minha, do meu corpo, do meu organismo, não ia contagiar ela. Então, né, mas os médicos tinham uma grande preocupação. Então, nós fomos observadas os 9 meses, bem observadas, né, para que não houvesse nenhum problema para ela e nem comigo, né, durante a gravidez. E depois veio o Christopher. Eu fiz vários exames e eu sentia que eu estava grávida, mas eu fiz exames e o médico falou: não tem gravidez aqui. E ainda que tivesse, de um dia teria aqui um risquinho e a gente saberia que tem um bebê, mas não tem. Eu falei: gente, mas que absurdo. Aí tá, e eu voltei para casa e nisso eu fui andar de moto, né, fui ajeitar umas coisas na rua e depois eu cheguei em casa bem amarela
E aí eu tive uma hemorragia. Eu pensei, se tinha uma gravidez aí, né, já era. Só que não, irmãos. O menino era persistente. E depois eu resolvi fazer um exame de sangue, né, que constatou que tinha um bebê lá. Só que eu já tinha feito exame de sangue, eu já tinha feito a endovaginal e dizia os médicos que não tinha criança lá, não tinha bebê. Só que o Christopher estava lá. E eu passei 5 meses, né, dessa gravidez sem conseguir engolir a saliva. Uma situação muito horrível. Não desejo para ninguém ficar sem engolir a saliva. E aí, depois de 5 meses, eu comecei a comer mais, fiquei bem, né? O Christopher nasceu bem, nasceu com 3 quilos, 700 e pouco. A Stacy também, apesar de eu não comer, todos eles nasceram com um peso muito bom. E não tem anemia, não tem essas coisas. E do Christopher teve essa questão de de dizer que não tinha criança, não tinha bebê. Foi luta, não foi fácil, porém deu certo, graças a Deus. Depois que o Christopher nasceu, antes de completar 30 dias, Deus usou várias pessoas, né, em dias diferentes, e falou que ele estava me dando a cura porque o meu sangue tinha virado água. Então, no caso, eu entendo que provavelmente eu estava com uma leucemia, né? E aí o Senhor vinha e me curava, e me dava a cura. Pensa, um bebezinho recém-nascido e a mãe com leucemia, com infecção no sangue, sei lá o que poderia ser, né? Mas o Senhor sempre vinha e falava, tô eu curando da leucemia, tô eu curando seu sangue, fortalecendo seu sangue, porque tava só água. E o Senhor fez isso por mim mais uma vez. E passado, porque a diferença da Stacy para o Christopher é de 8 anos. Do Christopher para o Neemias é 7 anos. Quando o Christopher tinha 7 meses, o Senhor começou a falar, né, sobre outro filho. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, um menino atrás do outro. Então, quando quando o Christopher fez 7 anos, que foi quando eu fui tirar minha carteira, eu falei para o Senhor que se eu passasse de primeira, no mesmo dia que eu passasse, eu iria engravidar. E aí, assim aconteceu. Aí, então, tava em dívida, né? Eu passei de primeira. Falei, então tá bom. Não que eu fiz, assim, uma jogada com Deus, mas é porque as pessoas assustam muito a gente quando a gente vai tirar a carteira. Fala que tem que tomar calmante, tem isso, tem aquilo, que o nervoso, que não sei o quê. Falei, não, então, se eu tiver grávida antes disso, eu não vou poder tomar remédio, né? E se for preciso tomar remédio, como que eu vou fazer? Desculpe, irmãos, é porque tá frio hoje. Aí a garganta começa. Mas aí eu falei, né? Como que eu vou tomar o calmante, se for necessário? Aí eu falei pra Deus, então faz o seguinte, assim que eu tirar, eu passo de primeira, não vou precisar tomar remédio, já passei, então eu já engravido. E assim foi feito. Aí engravidei de Neemias. Irmãos, 2 semanas de gravidez, eu já tava só o enjoo. Se olhava pra mim, eu já era só o vômito. Não comia mais nada. E eu passei, para muitas pessoas isso é impossível. Porém, eu digo para você com toda a sinceridade do meu coração, e pessoas que estavam à minha volta, sabe que eu não estou mentindo. Irmãos, eu passei 45 dias sem comer nada, sem beber água, sem engolir a saliva, não comia nada, nada, nada. 45 dias com uma criança dentro do meu ventre. E eu não sei não, né? Eu não sei, né? Porque o Senhor sustentou e tem sustentado até hoje. Mas foi luta, irmãos. 45 dias sem arroz, sem feijão, sem nada. E aí, depois disso, eu fiquei ao todo 65 dias sem arroz e feijão. Porque depois desses 45 dias, eu conseguia beber uma água de coco, comer uma frutinha, coisa pouca. Vomitava, mas eu conseguia ainda comer alguma coisa. Mas nós passamos, eu e o Neemias passamos 45 dias sem comer nada. E a minha pele começou a descamar, eu tava parecendo cobra, mudando de pele, sabe? E isso aqui na minha boca era só sangue, porque tava muito ressecado, tava muito desidratado. E eu não conseguia tomar um remédio para enjoo, eu não conseguia tomar nada, não conseguia fazer nada, irmãos, nada. E era fraqueza, fraqueza, fraqueza. Em menos de uma semana, eu perdi 7 quilos.
E assim foi. Mas o Senhor nos deu graça e o Neemias nasceu, o Senhor me deu condição de fazer o parto pelo particular, né, no particular, e eu consegui fazer laqueadura, né. Para muitas pessoas isso é errado, porém eu não tenho estrutura física, psicológica, estrutura nenhuma para ter mais um filho, viu? Não dou conta mais não. Mas eu louvo a Deus pela vida dos meus filhos são saudáveis, os meus filhos são bênção na casa do Senhor. E por isso estamos alegres, porque o Senhor, quando Ele promete, Ele cumpre. O Senhor vinha falando, Neemias, o filho da promessa, ainda virá o filho da promessa, ainda virá o filho da promessa. E veio o meu Neemias Acer, né? Bênção de Deus, nosso profeta. Ele fala assim, eu sou profeta não, mas é profeta. Graças a Deus, é nosso levita, porque é obreiro, ó, de valor na casa do Senhor. E, né, o Senhor tem sustentado os meus filhos dia após dia. E eu tenho também os meus filhos espirituais, eu tenho os meus filhos na fé, a Alisson, agora no momento tem o Alisson, tem o Everton e o Ladson, né? E é isso, mas tem os outros aí das outras igrejas, tem os que já passaram por aqui, né? Porque filho não deixa de ser filho. Então, que o Senhor, né, venha abençoar cada um conforme a vontade dele. E eu louvo a Deus por esses filhos que o Senhor me deu. E tem 2 filhos em especial também que o Senhor me deu. E que eu digo assim, irmãos, que eu nunca imaginei que eu tivesse esses 2 filhos. O Senhor me deu 2 composições. Tem mais, né, irmãos? Estou só esperando o produtor me desenrolar. É de Machado. Mas tem 2 hinos que o Senhor me deu, que eu já gravei, que é o Não Chore e Volta Filho. E assim, eu nunca imaginei, irmãos, que eu pudesse compor um hino. Sabe quando você se sente pequeno demais? Quando você se sente incapaz? Quando você se sente menos que os outros? Era assim que eu me sentia. E o Senhor falava que eu ia louvar. Onde eu passava, as pessoas falavam, você é cantora? E eu dizia, não, né? Eu não tinha força na garganta, nas cordas vocais, para poder cantar. Eu não conseguia cantar. E várias vezes eu ainda tentei cantar junto com o Éder, que hoje é o produtor, e já foi meu ex-marido. Aí, eu tentava cantar com ele e eu cantava uma música secular mesmo, e depois eu perdi a voz. E o Senhor, ele foi restaurando, né, minha voz, e nisso de restaurar a voz, ele não só restaurou, como ele também criou estratégias e me deu louvores, né, para engrandecer o nome dele. E eu dizia para Deus assim, Pai, que dia que eu vou gravar aquele hino que o Senhor me deu? Até então eu tinha Não Chore, né? E eu falava, que dia que eu vou gravar? E eu tinha um medo, irmão, de morrer e não levar o hino Não Chore, que é um hino tão lindo, né? Para as pessoas, de não apresentar o Não Chore para as pessoas. E certa vez eu cantei aqui na igreja, na Casa de Oração Ministério Torrente Querido, cantei sem dizer que era um hino de composição minha, a qual o Espírito Santo havia me dado, e eu cantei, só por medo, né, porque estava na época da pandemia, só por medo de morrer e não gravar. Aí eu cantei, e Deus me honrou, porque eu clamei, né, eu desci na oração, na humilhação diante do Senhor, e eu falei, Pai, grande tem sido a humilhação, né, para gravar esse hino, mas porque financeiro, irmão, a gente não tem, é luta. Mas o Senhor, ele me honrou e ele me deu Não Chore, né? E eu consegui gravar meu primeiro clipe, minha primeira composição para a glória de Deus, meu primeiro filho de composição, né? E depois disso veio Volta Filho. E hoje, como a gente está falando de crianças, né, de filhos, eu quero dizer para vocês que o hino Volta Filho, né? O Senhor me deu, baseado na história da minha amiga. Eu vou falar o nome dela, irmãos, porque muita gente conhece. E é alguém assim que eu tenho grande consideração. Apesar dela pouco falar comigo, ela não me liga, ela não me manda mensagem. Porém,
Esse hino, Volta Filho, o Senhor me deu, baseado na história da irmã Juliane. E eu via muito, às vezes eu era usada, ou às vezes eu via Deus usar pessoas e dizer para ela voltar para a presença dele, porque ele tinha cuidado dela todo esse tempo, ele tinha livrado ela todo esse tempo, né? E ela se afastou da presença do Senhor, não sei agora como ela tá, mas ela se afastou. E eu tinha e tenho a Juliane até hoje como se fosse uma filha, sabe? Aqueles filhos que o Senhor dá para o seu coração. Pois é, eu tinha e tenho ela como se fosse uma filha para mim. Dá trabalho, mas os filhos são assim, né, irmãos? E o Senhor me deu esse louvor baseado na história dela, né? Entendendo que ele estava o tempo inteiro de braços abertos, esperando por ela, que ele estava o tempo inteiro, né, ofertando as maravilhas dele, o cuidado dele, a misericórdia dele para com a vida dela. E ele dizia, volta, filho, né? Estou de braços estendidos, ainda te amo como antes, né? Quando dei Jesus, meu filho. Então, assim, nesse dia de hoje, na qual muitas pessoas comemoram o Dia das Crianças, você que é criança, que conhece ao Senhor, permanece firme, né? Continua firme. O Senhor, ele vai te honrar, criança. Talvez você pequenino tenha falado, mas eu sou tão pequenininho, mas o Senhor, ele usa você pequenininho. O reino dos céus é daquele que tem um coração igual ao seu, criança. Então, continue criança, né? Cresça com o seu coração, cresça em estatura, em tudo mais, em idade, mas não deixe de ser criança dentro do seu coração, né? E o seu coração tem que ser como o de uma criança, mas você que já é adulto, com esse coração de uma criança, a sua mente ela tem que ter um amadurecimento, você tem que ser maduro e entender o que você pode, o que você não pode, o que Deus quer de você, né? Então, nesse dia na qual é comemorado o Dia das Crianças, você que é criança, deixe o seu coração continuar como de uma criança, cresça, a sua mente amadureça, né? Seja maduro diante do Senhor e entenda que o Senhor tem um propósito, que o Senhor tem um chamado e Ele conta com você, né? E que se você saiu da presença do Senhor por causa de mágoa, por causa de feridas, por causa de coisas que fizeram, né, com você, entenda que a sua mente, ela amadureceu. A sua mente, ela sente esses impactos do que acontece no dia a dia. Porém, o seu coração tem que ser perdoador. O seu coração não pode guardar mágoa, o seu coração não pode guardar ferida nenhuma. Por quê? Porque o seu coração é como o coração de uma criança, né? E o reino dos céus é de vocês que têm o coração como o coração de uma criança. Então, se você está distanciado da presença do Senhor, volta hoje, volta agora para o Senhor, porque o Senhor, ele tem cuidado, ainda que você não esteja na igreja, ainda que você não esteja na presença, ele te escolheu. Assim como ele fez com Jeremias, te escolheu desde o ventre, te separou e te deu como profeta para as nações. Então, volta para a presença do Senhor, busque ele enquanto você pode achar, né? Volta. E eu louvo ao Senhor por esse dia, eu louvo ao Senhor pela vida das crianças, eu louvo ao Senhor pelo amor, cuidado, né? Nós fizemos uma campanha de oração de 3 quarta-feiras e o propósito era a nossa vida espiritual, o nosso revestimento. E eu disse para os irmãos da igreja que nesse mesmo propósito orassem em favor do revestimento e proteção das crianças, porque elas não conseguem orar por si mesmas, né, irmãos? Pedindo revestimento, proteção, as armaduras do Senhor. E nisso que a gente começou essa campanha, o Senhor já nos honrou, eu creio nisso, porque eu vi no jornal um moço que pegou 5 crianças, a mais velha tinha 5 anos, na rua, assim, na porta de casa, ele pegou
e já estava levando para uma praça e ia abusar, né, dessas crianças. E eu entendo que não ia só abusar, né, irmãos? Provavelmente tiraria a vida. E naquele momento o Senhor incomodou pessoas que viu aquela situação estranha, diferente, e uma das crianças também começou a chorar, né? Eles estavam chorando e uma das crianças conseguiu pedir ajuda para a polícia. Então eu entendo que isso é a mão de Deus, é o cuidado de Deus, é a proteção de Deus, né? Em favor das crianças. Então que nesse dia você apresente a oração, o seu clamor ao Senhor em favor dos pequeninos, tá? Se você comemora o Dia das Crianças, comemora da melhor forma, agradecendo ao Senhor pelo cuidado, pela misericórdia, pela proteção e pedindo a Ele que continue a fazer em favor dos pequeninos. E eu quero trazer nessa manhã, eu orei ao Senhor, não tinha nenhum hino na minha mente. E eu orei, eu falei, Deus, qual o hino que o Senhor quer para esse 4º dia do propósito, adorando, 4º sábado? E o Senhor colocou esse hino no meu coração, Volta Filho, né? Composição que o Espírito Santo me deu, já contei, né? E para dizer para você, criança grande, criança adulta, volta para o Senhor, né? E se você tá já na presença, permaneça firme, tá bom? Permaneça firme, porque o Senhor, Ele tem grandes coisas para fazer. Ele já fez grandes coisas, né? Quer te sustentar até esse dia. E muitas coisas ainda Ele vai fazer. Então, eu vou louvar o Senhor com esse hino. Peço aos irmãos que, né, ouçam, deixe Jesus falar com vocês. Receba esse louvor ao seu coração, viu? Deixe Jesus falar com você nessa manhã e receba a presença dele aí. Receba a presença de um verdadeiro adorador. Porque, como diz João 4, né? João 4, versículo 42. E diziam à mulher, já não é pelo seu dito que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Não é mais pelo que eu te falo, mas agora é pelo que você vê, pelo que você ouve, pelo que você conhece da parte do Senhor. Não é mais pelo que o mundo fala, é pelo que você já viveu, as suas experiências com o Senhor. Então, você que é filho e está fora da presença, você já viveu na casa do Senhor, no centro da vontade dele. No Santo do Santo você já pisou. Então, volta para essa casa, porque não tem outro lugar melhor. E você que está, permaneça firme, porque o Senhor ainda tem muito mais para fazer sobre a sua vida. E não digo financeiro, tá? Não digo material, digo espiritual. Digo cuidado, misericórdia, providência, socorro, que só vem dele. Amém? Receba esse louvor no seu coração nessa manhã. Pai, pequei contra os céus e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Filho, hoje vou falar contigo. Tenho visto o teu choro e contemplado o teu gemido. Quantas vezes me buscou, mas sem força só chorou. Quantas vezes tu falou, onde está o meu Senhor? Será que não me vê e não sente a minha dor? Agora volta, filho meu, estou de braços estendidos. Ainda te amo como antes, quando dei Jesus, meu filho. Então volta, filho meu, pois sou eu o teu abrigo. O céu está em festa, pois tu és meu escolhido. Aleluia, Jesus. Volta para o Senhor nesta manhã. Volta ao primeiro amor, volta para o seu pai, filho. Volta para o seu pai, criança. Mas saiba, filho, sou teu Deus, o teu amigo. E todas tuas lágrimas
tenho eu filho colhido. Quando todos te deixaram, do seu lado não saí. Quando nas trevas andou, do perigo te livrei. Quando clamastes a mim, eu, teu Deus, te respondi. Agora volta, filho meu, estou de braços estendidos. Ainda te amo como antes, quando dei Jesus, meu filho. Então volta, filho meu, pois sou eu o teu abrigo. O céu está em festa, pois tu és meu escolhido. Pela guerra tu passastes, mas meu exército mandei. Hoje espero que entenda, fiz e faço. Tu ainda é meu filho, eu não te perco pro inimigo. Tu ainda é meu filho, eu não te perco pro inimigo. Agora volta, filho meu, estou de braços estendidos. Ainda te amo como antes, quando dei Jesus, meu filho. Então volta, filho meu, pois sou eu o teu abrigo. O céu está em festa, pois tu és meu escolhido. Então volta. Aleluia, Jesus querido, aleluia, Espírito Santo. Volta, filho, né? Que o Senhor está te esperando. Ele ainda está com as portas, com os braços abertos, esperando você. Volta, filho, tá bom? Permaneça firme. Senhor, meu Deus e meu Pai, Espírito Santo de Deus, eu louvo, eu exalto, eu engrandeço, Senhor, Papai, por mais essa oportunidade, por mais esse dia, por mais esse propósito, pela Tua presença, Papai, que eu posso sentir neste lugar, nesta casa, por a Tua presença, Papai, em cada lar, neste momento. Deus querido, Deus amado, pela Tua presença em cada vida. Espírito Santo de Deus, nesta manhã eu apresento os filhos do Senhor, que estão, Papai, neste momento ouvindo, assistindo, Papai, essa ministração, assistindo, Papai, esses testemunhos. Eu peço ao Senhor, Papai, vai de encontro, entrega a cura, Papai, àquele que está enfermo, entrega a libertação, Papai, àquele que está cativo, que está possesso, que precisa, Papai, da libertação do Senhor para a vida deles. Papai querido, Papai amado, eu apresento ao Senhor aqueles que estão no hospital, que o Senhor vai de encontro, Papai, entregando a cura, o livramento, segundo o teu querer e a tua vontade. Aqueles, Papai, que estão em casa, mas que também estão enfermos, que o Senhor vai de encontro nesta hora, operando o sobrenatural. Papai, eu apresento aqueles que estão nos presídios, tanto feminino quanto masculino, nas casas de detenção, Papai querido. Apresento, Papai, os pequeninos do Senhor que estão em orfanatos, em lar que foram feitos para as crianças abandonadas. Apresento para aqueles que estão em situação de rua. Apresento, Espírito Santo de Deus, aqueles que estão em profundo desespero, aqueles lares, Papai, que estão em contendas, aqueles casamentos, Papai, que estão por um fio, Papai querido, Papai amado, que estão, Papai, preparando para o divórcio. Que o Senhor venha entrar, Papai, com a restauração, com o renovo da aliança, Papai, entre este casal. Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai de encontro às vidas, Papai querido, que se encontram enlutadas, que o Senhor consola, conforta este coração nesse dia de hoje. Deus querido, Deus amado, que o Senhor vai de encontro aos jovens, aos adolescentes, aos anciões, às senhoras, Papai querido, Papai amado. Opera o sobrenatural do Senhor, move as águas, Espírito Santo de Deus, em favor deste povo. Papai querido, Papai amado, que a presença do Senhor, que o Espírito de um verdadeiro adorador possa alcançar essas vidas, em nome do Senhor Jesus. Papai, vai de encontro. Eu não sei a necessidade, Pai, deste povo, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Nesta hora tem gente orando junto comigo, Papai querido, Papai amado, e tem clamado ao Senhor por uma causa, e tem colocado
colocado em tuas mãos. E eu peço ao Senhor, papai, vai de encontro, Espírito Santo de Deus, e opera o sobrenatural do Senhor. Vai de encontro àqueles que estão depressivos, aqueles, papai, que estão com problema com peso, Espírito Santo, tanto preocupados com a obesidade, papai, tanto outros, papai, que estão nesta hora com anorexia, com bulimia, papai querido, papai amado, liberta, Espírito Santo de Deus, essa mente, liberta, Espírito Santo de Deus, essa vida, faça o sobrenatural do Senhor, papai querido, papai amado, vai de encontro à necessidade do teu povo neste momento e opera a tua vontade sobre cada um, é o que eu te peço, pai, te agradeço, crendo no milagre do Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada, papai querido, papai amado, obrigada, nós te louvamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, que a graça, o amor, a comunhão, a consolação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre, que todos possam dizer amém, que o Senhor abençoe cada um de vocês, que o Senhor venha cuidar cada dia mais e mais. Obrigado por participar desse propósito comigo, que o Senhor venha recompensar, amém? Paz do Senhor Jesus, fica com Deus.